Ele tocava seu violino com tanta gana, com tanta vontade, que as cordas arrebentavam, restando apenas uma corda. E dessa corda ele tirava sons maravilhosos. Alguns dizem que ele tinha pacto com um demônio. De quem que eu estou falando, gente? Niccolò Paganini. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, estou falando de um violinista famoso e, ao mesmo tempo, polêmico. Um homem dotado de dons extraordinários, tanto de dons musicais quanto de dons de movimentação corporal. Niccolò Paganini, gente, ele nasceu em 27 de outubro de 1782 em Gênova, na Itália. Faleceu em 27 de maio de 1840 em Nice. Era um homem baixo, ele tinha mais ou menos 1,65 de altura. Ele compôs 24 caprices para solo de violino. O capricho número 24 é o mais conhecido. Niccolò Paganini foi filho de Teresa Paganini e Antonio Paganini. A história de Niccolò Paganini é uma história cheia de controvérsias. Muitos autores discutem entre si realmente o que aconteceu na história de Niccolò Paganini. Por exemplo, existe uma época que Niccolò Paganini desapareceu. Entre 1800 e 1805, um período aí de 5 anos, Niccolò Paganini desapareceu completamente da vida pública. Uns dizem que ele passou esses 5 anos na prisão. Não existe nenhuma prova documental desses tempos de Niccolò Paganini. Então, quando as pessoas dizem que Niccolò Paganini foi parar na prisão, são especulações. Cuidado com isso, tá, gente? São especulações. Mas até aí ele tinha lá uma fama, não muito grande, mas era um violinista famoso. Mas só mesmo em 1828 é que a sua fama transcendeu aí as fronteiras da Itália. Foi onde, numa viagem de concertos no estrangeiro, ele se apresentou na Áustria, na Alemanha e na França, e entre outros países. E nesses concertos ele conheceu aí Chopin, conheceu Schubert, conheceu Schumann, que estavam na audiência de alguns desses concertos de Paganini. E foi aí então que Paganini ficou muito conhecido pela sua forma, pelo seu estilo de tocar, né? Alguns dizem que seu rosto tinha uma aparência demoníaca, tinha uma aparência mefistofélica. Vocês podem ver aí na foto que eu tenho, essa foto que eu tirei de um site da internet. Realmente ele tem uma aparência um pouco diferente, né? Um pouco assim, pelo corte de cabelo, pelas suas suíças que utilizavam na época dele. Ele tinha uma aparência assim muito malévola, muito mefistofélica, e isso então contribuiu para a lenda do pacto de Niccolò Paganini com o demônio. Na realidade, quando Niccolò Paganini começava a tocar as suas músicas, ele fazia curvas com seu corpo, fazia movimentos com seu corpo, assim considerados impossíveis para um ser humano normal, movimentos de contorcionismo, e isso enquanto ele tocava, gente. Esses movimentos de contorcionismo eram tão incríveis, e o seu tocar, a sua forma de tocar era tão hipnotizante, que as pessoas diziam que ele tinha um pacto com o demônio. Agora, vamos pôr o nosso pezinho no chão e vamos falar do ponto de vista mais realista, entre aspas. Alguns médicos dizem que Niccolò Paganini sofreu uma síndrome chamada Síndrome de Marfan.
Um outro personagem muito conhecido na história também teve essa síndrome de Marfan, ou os cientistas julgam que ele teve essa síndrome de Marfan pelas suas formas desproporcionais do corpo. Gente, eu estou falando de Akenaton, aquele faraó do Egito. Vejam lá os meus vídeos do Egito, onde eu falo de Akenaton, está aqui o link. Vocês vão ver que Akenaton, ele tinha uma forma estranha no corpo e muitas pessoas atribuíam a essa forma estranha no seu corpo a síndrome de Marfan ou a uma outra doença que as pessoas chamavam de gigantismo. E se olharmos para os dedos, para o corpo de Niccolò Paganini, que tinha dedos excessivamente longos, dedos próprios para se tocar violino. Seu corpo fazia contorcionismos, movimentos tão fora do comum. Isso era muito característico dessa síndrome de Marfan. Ok? Então, como essa síndrome não era conhecida na época, com o cristianismo jogando no inconsciente coletivo, tudo que não era normal era coisa do demônio, é lógico, muito lógico, que atribuíam a Paganini um pacto com o demônio. E a sua forma de tocar, hipnotizava pessoas, hipnotizava mulheres. Dizem que ele hipnotizava mulheres e levava as mulheres para onde ele queria. Ele conseguia seduzir as mulheres com o seu toque, com o seu violino. Uma outra forma, então, de dizer que Niccolò Paganini tinha pacto com o demônio através dessa característica dele. Mas como é que é o pacto? Como é que é a história do pacto? O mito de Paganini começou quando ele tinha 5 anos, gente. A sua mãe dizia que ele teve um sonho. E nesse sonho que Niccolò Paganini tinha, apareceu um demônio e disse que Niccolò Paganini iria ser um violista muito famoso. E o pai de Niccolò Paganini era um sujeito muito severo, um sujeito muito ditatorial. Ele impôs, então, a Niccolò Paganini horas de estudos extremamente cansativas para uma criança. Ele obrigou que Niccolò Paganini dedicasse todas as horas do seu dia ao estudo do violino. Isso graças a essa lenda de que Niccolò Paganini iria ter pacto com o demônio. Claro, uma criança aos 5 anos, sendo obrigada a fazer estudos de violino extremamente cansativos, com o pai que impunha as coisas a Paganini, é lógico que ele seria um violinista muito famoso. E todos esses dons do violino eram uma coisa muito espetacular. Ele tocava às vezes o violino com tanta verve, com tanta vontade, com tanta gana, que ele chegava a arrebentar cordas do violino. E às vezes, gente, sobrava uma corda só, e as pessoas falavam, existem depoimentos, que ele com essa corda só, ele tirava sons absolutamente incríveis, apenas com uma corda no violino. Um dom que muita gente chama de demoníaco. Outras pessoas chamariam de dom divino, depende da sua formação religiosa, mas Niccolò Paganini foi um personagem extremamente conhecido na história, extremamente famoso, e como todos os personagens famosos, existem todas aquelas lendas, aquelas coisas bonitas em cima de pacto com o demônio. A vida de Niccolò Paganini não se resume a apenas esse pequeno vídeo que eu fiz para vocês. A vida de Niccolò Paganini é uma vida extremamente cheia de lendas, cheia de histórias interessantes. Tá aí, gente, uma bibliografia que eu estou passando para vocês, mas existem outros livros muito bons a respeito de Niccolò Paganini, ok? Que eu recomendaria que vocês lessem, ok, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Vida longa e próspera, Ailton Alt.